falar sobre o planeta Mercúrio, que vai ter um momento desafiador, que vai ser exatamente naquela época que está ali. Ó. Começa esse desafio dia 21 de outubro, eu já vou explicar o que ele é, você não precisa entender de astrologia, até dia 3 de novembro. Quantos dias dão isso, gente? Quantos dias dão? 21 de outubro. Outubro tem 30, 31? Tem quase 15 dias, né? 31 dias, que tem 31 de outubro. Né? Então são 10, 13 dias. Então vamos entender um pouquinho o que é esse momento. Né? O planeta Mercúrio, né, a gente adotando a astrologia para entender o tema da nossa palestra. Né? O planeta Mercúrio ele é o mais próximo do Sol no movimento de translação, adotando o Sol como ponto central no nosso sistema. O que seria isso? Aqui, ó. Nós temos o Sol como centro do nosso sistema, desse momento evolutivo, e depois o movimento de translação, o que seria? Os planetas ao redor do Sol. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês compreendessem é que o Sol também está em movimento, ele está numa velocidade incrível em direção ao centro da galáxia. Então vocês precisam compreender que tudo está num movimento fantástico, tudo está evoluindo, tudo está progredindo. E os planetas que estão ao redor do Sol, se o Sol está num movimento contínuo, numa velocidade incrível em relação ao centro da galáxia, os planetas que estão ao redor dele também estão nessa velocidade incrível. Mas além disso, eles possuem o seu movimento ao redor dele mesmo. Esse seria, você poderia dizer, o grande átomo cósmico que pulsa assim como os átomos que fazem parte de nós, que é o nosso próprio Sol. Que o nosso Sol é um grande portal. Ele é um esteio físico de várias outras consciências que estão ligados a ele. Você pode falar de Sírius, você pode chamá-lo de um Sol, a estrela Sírius é um Sol, por isso que ela era tão estudada e cultuada pelos egípcios. Né? Nós temos também a estrela polar, nós temos as Pleiades, todas essas consciências, elas estão associadas diretamente ao nosso Sol físico. Né? Então esse Sol físico, que seria esse grande átomo e os planetas como elétrons ao redor desse grande átomo, eles possuem os planetas. E o que nós vamos estudar hoje está aqui, é o mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Depois de Mercúrio, o que nós temos? Nós temos Vênus, e por fim nós chegamos aonde? No planeta Terra, que é onde nós estamos. Né? Então, na astrologia, nós adotamos o quê? Nós adotamos o planeta Terra como centro, como ponto de referência das consciências. Então, aqui no caso, toda vez que a gente olha para o Sol, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o movimento desses dois planetas que estão nessa parte interior do movimento de translação do Sol. Por isso que Vênus, agora vocês vão entender uma coisa bem simples. Toda manhã você não tem Vênus ali, que é conhecido como a estrela da manhã, você vê estrelinha de 5 pontas sempre ali. Por que a gente tem essa possibilidade? Porque o Sol está nascendo ali, então como Vênus está sempre próximo ao Sol, se você adotar a Terra como ponto de referência, a gente sempre vai enxergar Vênus, ele nunca está muito alto. Ele está sempre ali naquela partezinha, ele é a estrela matutina, a estrela vespertina, também como é chamada, ou a estrela da manhã. Né? Mas hoje nós vamos falar de quem? De Mercúrio. Agora é muito fácil vocês compreenderem o porquê desse movimento desafiador. Quer ver? Se os planetas eles possuem esse sentido horário, que é o movimento de translação deles. O que seria o movimento de translação? O movimento do planeta ao redor do Sol. Então dá para compreender facilmente que Mercúrio está fazendo esse movimento ao redor do Sol. Facilmente compreensível isso. Da mesma forma, Vênus está, e da mesma forma, nós no planeta Terra estamos nos movimentando ao redor do Sol. É por causa da nossa inclinação em 23 graus e 27 minutos, que nesse movimento ao redor do Sol nós formamos o que? As 4 estações do ano. Agora vejam que interessante para vocês compreenderem esse desafio, não é difícil. Se Mercúrio está fazendo esse movimento aqui, você está observando o Mercúrio da Terra, ok? Tudo bem? Você está olhando aqui, ele está fazendo isso. Quando ele estiver nessa parte de trás, no movimento de translação dele, ele não vai estar no mesmo movimento dele, só que a impressão
que nós vamos ter do planeta Terra, se o movimento correto dele é esse, se você está observando do planeta Terra e você tem aqui atrás constelações como referências, é que ele está andando no movimento contrário. Quer ver vocês compreenderem? Vamos fazer um teatrinho de Mercúrio aqui. Aqui é o Sol, ok? Só espero que eu não caia. Não vou subir aqui, não se preocupe que não dá para subir aqui. Aqui é o Sol. Vocês são o planeta Terra, eu sou o Mercúrio. Esse é o meu movimento, ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Espero que ele poste isso no YouTube. O grandão rodando ao redor do banquinho. Que beleza aí vai ser isso, né? Agora senta no banquinho, né? O bobão, né? Então, agora, não, mas olha, para vocês entenderem o que é esse desafio. É muito interessante. Vocês vão aprender astrologia kármica em 5 minutos. Não vale a pena? Já valeu investir. Então, olha aqui. Eu tenho esse movimento. Por algum momento eu andei para trás ou andei para frente? Eu andei para frente, eu andei para trás. Agora você sabe que o meu movimento, para quem me observa do planeta Terra, esse é o meu movimento direto. Então, se você tem a lousa, que é uma constelação, como referência de observação em relação a mim, eu estou andando no meu movimento, você está vendo a Terra. Eu estou indo de uma constelação para outra, não estou? Eu estou no meu movimento direto. Mas quando eu me encontro aqui, se você olha para mim, tendo a Terra como referência, eu estou andando para frente ou para trás? Vocês estão entendendo? Aqui eu estou andando para frente, eu estou nesse sentido. As constelações são chapadas atrás de mim. Estão compreendendo? Mas se você me observa aqui, a impressão é que eu estou indo no meu movimento contrário. Vocês compreenderam isso? Vocês entenderam? Então o Mercúrio, ele traz alguns momentos durante o ano que na astrologia, para quem observa da Terra, mas é ilusório, conforme eu coloquei para vocês, isso é chamado de planeta retrógrado. Retrógrado ou planeta no movimento de retrogradação. Retrogradação. Que na verdade ele é o quê? Ele é aparente. Ele é simbólico. Ele não é real. Isso que eu quero que vocês compreendam. Ele é simbólico, ele não é real. Então, nesse exato momento, que vai ser 21 de outubro para 3 de novembro, você vai observar o planeta Mercúrio no planeta Terra como se ele estivesse no seu movimento de retrogradação. Então ele está voltando em relação à constelação. Quer ver? Agora vocês vão entender melhor. Dividam a lousa em 2. O movimento correto é aqui, ó. Para eu evoluir, no caso, o meu movimento seria esse aqui. Vir daqui para cá. Certo? Que aqui eu sairia da constelação de Escorpião e depois eu iria na constelação seguinte após Escorpião. Qual é? Sagitário. Sagitário. E eu sou o planeta Mercúrio, entenderam? Aqui é a divisão das constelações e aqui está o banquinho. Então, se eu estou andando aqui, eu não estou indo no movimento certo, eu estou saindo da constelação para ir para lá. Mas como você está vendo aqui, está andando devagarzinho o Sol, quando eu faço isso, você está falando o quê? Que eu estou indo de constelação para qual constelação que eu estou? Eu estou indo de Sagitário para Escorpião. Então eu estou no meu movimento retrógrado. É aí que entra a sabedoria dos astrólogos. Os astrólogos observaram o seguinte: esse movimento é aparente. Mas como é adotado, né, o planeta Terra como referência do atual momento evolutivo, esta consciência planetária que é aparente, o seu movimento retrógrado, mesmo assim a força dela vai atingir as pessoas em determinados posicionamentos, e é aí que vem a riqueza da palestra, que isso vai ser projetado num setor particular de cada um. Essa energia retrógrada de Mercúrio vai atingir um determinado local da sua vida. Lembrando sempre que a astrologia, ela inclina, porém ela não obriga. Quem falou isso foi um grande polígrafo espanhol, que eu recomendo a leitura de todos os livros dele. Eu li alguns, não li todos, mas recomendo. Mário Rosso de Luna. Ele foi um discípulo de Helena Petrovna Blavatsky. Então ele foi um eminente teósofo, um grande polígrafo.
amigo particular do patrono da teosofia brasileira, que hoje se chama Eubiose, que é o professor Henrique José de Souza. Então é um livro, ele possui livros fantásticos. Na atualidade eu estou lendo o livro dele que se chama O Simbolismo das Religiões. Então ele narra com uma visão teosófica toda a realidade das religiões. É muito bonito, né? Então ele descobriu um cometa. Olha a inteligência desse homem, que tem o nome dele, que acho que é Rosso de Luna, que colocaram o nome desse cometa, se não me engano. E ele, né? Ele tinha astrologia como uma das partes que ele também estudava. Ele não desenvolvia, não fazia mapa, mas o que ele fazia? Ele tinha como um espelho. Então ele falava que os astros, nessas mancias astrológicas, eles inclinam as tendências das vibrações celestes que eles possuem. Eles inclinam os seres humanos a viver as tendências, porém eles não obrigam. Então o que é superior às inclinações planetárias? A nossa consciência. Ficou claro isso? A nossa consciência. Então tudo que eu vou falar aqui é o que? Uma possibilidade, algo que você deve vigiar, algo que você deve ver se existe essa inclinação aos desafios, que eu já vou explicá-los melhor agora, para que você, nesse determinado momento que é curto, você não passe apuros ou tome decisões precipitadas, ou às vezes, dependendo da realidade de cada um, não tome decisões e fique em cima do muro, cada um com seus desafios. Eu vou falar dos dois setores hoje. Você sabendo que é um momento que, no sentido astrológico, ele não está fluente. Ficou claro isso? Ficou claro isso? E agora vamos entender um pouquinho mais desse movimento retrógrado. Mercúrio, ele fica retrógrado em torno de 10 a 20 dias, ele fica retrógrado somente 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. E essa é a última de 2013. A última. Mas aí vocês me perguntam, mas por que esse é um momento especial? Tem uma especialidade, sim. Porque nesse movimento de retrogradação, exatamente nesses dias, ele vai encontrar o planeta regente do ano. E o planeta regente do ano quem é? Saturno. Então existe uma especialidade que a gente tem sim que tomar um certo cuidado para observar as inclinações e as tendências desse momento, para que nós não entremos em roubadas, sendo que a gente tem consciência da projeção astrológica que está acontecendo. Então, firmando sempre, é só uma projeção, não é assim uma coisa fatídica. Oh, então vai acontecer isso, vai, não estou falando isso. Estou colocando, seguindo esse grande adepto que foi o Rosso de Luna, é uma inclinação que você tem que tomar cuidado. Agora, seguindo, gente, quer ver que interessante, só para vocês entenderem o alinhamento cósmico? Quando o Mercúrio estiver nesse momento de retrogradação, que acho que vocês já entenderam o porquê aparente, né? Ao mesmo tempo, num movimento de translação bem distante, ele vai estar em conjunção perfeita com Saturno. Aqui que vai estar Saturno. Então, o que é uma conjunção planetária? Mercúrio vai estar aqui e aqui vai estar Saturno. Quando você observar da Terra, você vai ver um alinhamento entre Saturno e Mercúrio. Vocês compreenderam isso? E as energias do ano, na minha visão, agora são as minhas interpretações, sujeitas a erro, acredito que a maioria que vem aqui acredita pelo menos um pouquinho nas coisas que eu falo, né? Pelo menos um pouquinho. Não precisa também acreditar, questiona sempre, não tenha dúvida. Se eu te falar assim, então vamos pular todo mundo da ponte que vai dar tudo certo, vai todo mundo pular, você é louco, você é maluco. Né? Então, você tem que fazer o quê? Vamos analisar, vamos ver as coisas que a gente converte e aí você vê o que vale para você e o que você descarta. Né? Então, na minha visão, esse momento, esses 13 dias, você terá assim, uma condição de observar, principalmente no sentido mental e emocional. Então é um jogo de alma, mente e emoção.
muito das realidades que você já vem trabalhando desde março de 2013, que é o Ano Novo Astrológico, possíveis coisas que você tem que trabalhar, principalmente no sentido de reciclar, transformar, de você falar assim, pô, por que eu insisto nessa determinada realidade? Será que não chegou já a hora de eu aprender a reciclar e transformar isso? Agora que vem o outro atributo dessa colocação. Por quê? Tudo isso vai acontecer, essa conjunção, observando da Terra, no signo de Escorpião. Então você vai ter 3 caminhos de trabalho em relação a isso. Quais são os 3 caminhos? Eu vou falar para vocês, na minha visão, que é um tipo como se fosse uma pequena parábola, na minha visão em relação ao signo de Escorpião. Seriam 3 nuances ligadas a ele. Existe aquele escorpião pequenininho, o amarelo, que é o mais venenoso de todos, que fica escondido atrás da pedra, guardando só o quê? A pessoa, a vítima, passar para pegar. Então, o que essa energia pode gerar para as pessoas que estão, infelizmente, conectadas a esse padrão da energia de Escorpião? Rancor, ciúmes, inveja, destruição, querer pegar um para culpar dos problemas que eu estou passando. Estão entendendo, Escorpião amarelo? Então, o que você vai chegar? Uma coisa que a gente tem dentro de nós, que normalmente a gente faz com algum fracasso ou desafio que a gente passa e a gente vê, puxa, a vida não deu certo. Quem é o culpado por isso não ter dado certo? A gente culpa todo mundo, menos a gente. Esse é o escorpião amarelo. E aqui que ele vai falar, então o culpado para mim é aquela realidade. E aqui que ele vai fazer? Ele vai arrumar um jeito do momento certo de dar um bote e prejudicar aquilo que ele colocou como culpado ou bode expiatório da situação. Isso pode ser colocado de que forma? Através de ciúmes, através de controle, através do pior dos sentimentos da sua realidade emocional. A sua mente conflitando com o seu coração. Sabe, o coração quer uma coisa, a mente quer outra e etc. Essa é a parte mais densa do signo de Escorpião. Muito cuidado com esse tipo de energia presente em vocês nesses 13 dias. Porque você terá assim uma possibilidade de deixar ficar entranhado na sua alma esse tipo de energia por um bom tempo. Não vale a pena. Não vale a pena. Não seja pego por bobagem. É aí que vocês vão entender a riqueza da palestra, porque eu vou dar para você o setor onde isso pode se manifestar. Vocês entenderam o sentido da astrologia? Que é aquele númerozinho, que é a casa ou o setor astrológico que eu falei para vocês. Que eu vou desenvolver cada setor com essa tônica. Vocês estão compreendendo onde que vai a palestra? Mas primeiro a gente tem que entender tudo que ela representa. Seguinte, vamos pegar a parte mediana do signo de Escorpião agora. Que aí ela já é um pouco mais elevada. Que é o simbolismo de quem? Da águia. A águia, ela representa um animal que está projetada diretamente com a égide de Escorpião. Por isso que Escorpião é transformação. Todo mundo já deve ter ouvido aquela historinha da águia, que chega um determinado momento da vida dela, ela quebra o bico, ela arranca as penas, ela arranca as unhas dela para ver. E ela fica, um tempão ali para quê? Para que ela renasça, venha um bico novo, venham penas novas. Nossa, é como se ela tivesse 0 quilômetro, né? Isso pode acontecer na vida de vocês nesse momento aí. Vocês estão compreendendo? Que você enxergue o momento águia que você tem que ter. Agora, eu pergunto, é fácil quebrar o bico? É fácil arrancar as próprias unhas? É fácil arrancar as próprias penas? Pode acontecer isso nesse setor onde você tem essa energia. Então, com isso, você fala assim, puxa vida, então como é que se processa isso? É só você aguardar que os astros vão mostrar para você a inclinação. Vocês estão compreendendo o jogo? Estão entendendo? Por isso que eu falei que não precisa entender de astrologia. Né? Dá para a gente ir conversando e devagarzinho você entender os conceitos dessa energia projetada diretamente para você. Né? Agora vamos falar de quem conseguir nesses 13 dias o mais bonito, o mais elevado da energia de Escorpião. Você sai de Escorpião amarelo, que é o mais denso, que é o físico, que é o mais materialista. Aí você parte para a águia, que representa um símbolo anímico, um símbolo de alma. Agora você entra na parte espiritual do Escorpião, que é a Fênix, que é a águia mais elevada ainda. Agora vamos pegar o simbolismo da Fênix, aquele que renasce das próprias cinzas.
Então você incinera-se, si próprio, né? E você renasce. Isso pode acontecer nesse setor para você. É você aproveitando essa energia no seu sentido mais bacana, mais elevado e mais sutil, que seria a parte do escorpião espiritual. Agora, quer ver que é legal isso? O simbolismo, né? Que então quer dizer que é só tacar fogo em mim, você vai renascer, sim, mas em outro plano e vai me culpar ainda. Né? Agora que eu na palestra aqui sou culpado. Né? E o que existe no simbolismo dessa realidade? Seria você realmente conseguir se desapegar de tudo que não tem nada a ver com você nesse setor que eu vou falar daqui a pouco. Sabe, não fica arestas, você purifica tudo. Fênix é o símbolo da purificação nesse caso. Então não fica, sabe aquela coisinha mal resolvida? Você fala assim, eu tomei um banho, mas você está com as unhas todas sujas ainda. Não estou bom não. Tem coisa suja, mal resolvida. Então o que representa o simbolismo da Fênix que você pode conseguir isso nesse setor? Você chega e você realmente deixa ir o que tem que ir e não fica nenhuma par. Mas você se desapega, aí que está o segredo, de uma forma absolutamente bem resolvida. Não fica nada mal resolvido. E você renasce com uma potencialidade fantástica. Porque você, segundo as inclinações astrológicas, você consegue se desapegar totalmente dessas realidades e você vem de uma forma livre, leve e solta. Ou seja, aquela mala cheia de coisa que não tem nada a ver com você, você esqueceu no aeroporto. Sabe, tem algum louco vai aparecer e vai pegar. Não tenha dúvidas disso. Então esses são os 3 momentos. Só colocando aqui, né? Colocando assim, então você tem o escorpião amarelo, esse é o símbolo do escorpião. O escorpiãozinho amarelo, já viram aquele pequenininho? Os romanos gostavam de brincar muito com ele. Ele representa o escorpião físico, o material mais denso. Né? Depois você tem quem? O escorpião mediano, que representa a águia. A águia, que você pode dizer que é o escorpião da alma, né? E por fim você tem o escorpião mais elevado, que é a Fênix, que representa o quê? O espírito. O espírito. Então qual você vai se conectar? Qual é o instrumento que vai definir em qual dos 3 você vai se conectar nesses 13 dias? Fala, Fabiano. Consciência. A sua consciência. Agora olha a dica que eu dou. Quando eu estiver falando dos 12 setores e eu falar do seu, quando estiver chegando essa data, qual a dica que eu dou? Se tiver algo mal resolvido ali, não deixa isso se levar. Começa já a trabalhar a sua consciência para que aquilo não tire a sua paz. Não retire a sua consciência do eixo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Vamos montar uma historinha aqui para que exista a compreensão dos atributos que nós vamos conversar. De repente você tem isso projetado no seu setor financeiro. Mas você fala, mas estou bem agora, estou tranquilo. Aí chega, próximo ao final de outubro, acontece alguma coisa que você vai ter que mexer até naquele dinheiro que você tem guardado, e é no dia da virada da sua poupança, sabe aquela coisa que não vai ter jeito? Ou você não pode mexer, que está num fundo de investimento ali, que não deu, mas você vai resgatar e vai perder um montão. Não é para ficar pé da vida, não é para ficar pé, é para falar que legal que acontece isso todo mês, né? Claro que não é. Aí o que você tem que fazer? Coloca praticamente essa regra na sua cabeça. Esse setor não pode existir nada que tire do meu eixo a minha consciência, a minha paz, a minha harmonia, de forma que isso venha a gerar exatamente nesse momento energias fora do meu controle. Energias que estejam mexendo com o meu emocional, com a minha forma de pensar. Quer ver uma pessoa que tenha isso no setor dos relacionamentos? Está se relacionando com uma pessoa já há 10 anos, está um belo dum fora. Pensaram que eu ia falar aquilo, né? Toma um belo dum fora, exatamente isso. Como é que vai ficar seu emocional? Ufa, graças a Deus que ela tranquila foi embora. Nada! O que você vai falar? Puxa vida, eu não esperava isso. Todo mundo aqui já tomou fora da vida, né? Não é possível que não, né? Aí o que aconteceu fora, de repente pode ter sido até aquilo. Pô, eu queria tanto aquela pessoa, eu não consegui. Não fica uma coisa mal resolvida dentro da gente? Fica. Não deixa aquilo ficar na sua cabeça o tempo inteiro. Isso não fica martelando na nossa cabeça. Você vai dormir, está pensando naquilo. Você vai agir, você está pensando naquilo. Você vai fazer alguma coisa, você está pensando naquilo. Não permita isso, senão você vai cair aqui. Estão entendendo o sentido da consciência?
Você vai cair aqui. Aí você vai acabar transformando isso no quê? Em ódio, em disputa, em vingança, em inveja, em ciúme, em possessividade. Tudo quando são atributos estranhos ali, eles vão fazer parte de você. Agora, quer a má notícia? A tendência, se você permitir isso ficar mal resolvido em você, é dar uma esticada de trabalho, sabe? Porque se entra aqui no físico é difícil de tratar. Chegou aqui, vai até o ano novo astrológico de 2014, março de 2014. Você fica aquilo mal resolvido. Aí você vai falar assim para mim, pô, não entendi. Quer ver como é fácil entender? Quando você pega uma gripe, uma gripe forte, tem uma gripe aí que está acabando com a galera ultimamente, né? Não tem? Vocês estão percebendo? Nosso pessoal fica chorando, mas chorando de lacrimejar, pesado. O negócio está feio. Antes de existir a doença, existe o doente. Guarda isso. Nunca o contrário. Primeiro você permite a doença, que ela se manifeste em você. E adivinha, a Ludinha vai responder a mesma, a Ludinha não parecer muito ali. Qual é a resposta, Ludinha? Quem vai definir se você é um doente ou não? A sua consciência. Então, ó, enquanto ela está aqui nesses atributos, fica mais fácil você lidar com ela. Estou percebendo que está chegando, pô, deixa eu dar uma modificada. Aqui nessa parte da alma, a alma é muito mais sutil que a matéria, assim como o espírito é mais sutil que a alma. Então, enquanto ela estiver mais ou menos nesses patamares mais sutis, é mais fácil de você poder transformá-las para que ela não chegue aqui no físico. Deu para entender a gripe? De repente ela existe na ideia. Não existe um arquétipo de gripe no mundo? Pegando a gripe como exemplo. Existe ou não existe? Todo mundo sabe o que é. Isso é um arquétipo, você sabe. E sempre não existe a possibilidade de você pegar ela. Não existe a possibilidade de você pegar ela, mas você só pega ela se você permitir. Pegar a dica? Você só pega ela se você permitir. Se você não permitir, você não pega. Então tudo que se manifesta aqui é algo que você permitiu primeiro. Então, continuando na gripe, aí ela está ali como um arquétipo, como uma ideia, você começa a se desarmonizar, ou seja, você está se tornando doente. Porque você está se desarmonizando. Então ela vai chegar até uma hora que ela chegou no seu físico, ela se manifesta. E você tosse, e você espirra, e não dorme direito. O pior da gripe é dormir, né? Puta, como é ruim dormir com gripe. Mas aí ela já chegou no físico, é fácil tratar? Aí é dureza, aí tem que ir junto, tem que tomar remédio, e são agressivos, e são isso, e são aquilo, e etc. Então, se você permitir esse desequilíbrio, ele se manifesta aqui, ele vai ser muito difícil de ser tratado. Aí ele tem a tendência a se resolver no sentido astrológico. Nada impede que você se torne um Hércules, ou uma Herculina, ou uma Herculiana, como é que é? Qual é o feminino de Hércules aí? Quem sabe? Herculino. Hã? Hercúlea. Hercúlea. Né? A Hercúlea acho que já está mais para... Né? Mas tudo bem, vocês entenderam o sentido, né? Então você chega, você pode conseguir essa transformação de uma forma bem rápida. Mas normalmente adivinha qual é a nossa tendência? Não. E a gente segura e amar, e você vai ficar nessa energia com esse setor te enchendo o saco até a renovação do ano de 2014. Né? Agora, quer ver uma dica que vale ouro, que eu não falei ainda sobre ela? O Saturno está na jogada, que é o regente do ano. Entenderam por que eu falei que vai até o ano 2003? Palavras para a fluência de Saturno. Aceitar as responsabilidades. Não conflitar com elas. E em relação a vocês, vocês não conflitarem com a energia que aparecer nesse setor específico que está aí na sua carta ou no seu mapa natal. Se você aceitar as responsabilidades que vierem para você, você está pegando o gigante Cronos, né? Daqui a pouco eu vou falar melhor, já estou encerrando essa parte para abrir e entrar na outra parte aqui da projeção, né? Onde a gente vai falar da parte oculta. Se você aceitar a energia de Cronos, que é o regente de 2013, de uma forma legal, você tem tendência a passar bacana esses 13 dias. E os desafios e as provações serão bem-vindos. Então aceite os desafios com responsabilidade. Trabalhe bastante a concentração. Quer ver a dica desses 13 dias? Reflita bastante. Pense bastante. Antes de fazer qualquer coisa. Então é muita reflexão, são 13 dias de muita reflexão,
de muita meditação, né? Por isso que normalmente Cronos é simbolizada por um ancião. Por que ele é simbolizado por um ancião? Porque ele não quer ter pressa. Quem tem pressa? Jovem ou uma pessoa de mais idade? Normalmente. O arquétipo. O jovem que tem pressa. Por isso que Mercúrio é o jovem, que é o Hermes. E ele vai chegar, retrógrado, ele vai se encontrar com o Cronos. O que o Cronos, vem ele correndo que nem louco, no sentido retrógrado, vai falar para ele? Pensem na historinha. Pensando nessa historinha, você entende, não, quer ver? Vou fazer a brincadeira com vocês. Vocês são Cronos, ok? Vocês estão ali no carro de vocês na estrada. Velocidade máxima 120. Você está ali, pá. De repente você vê um rapaz com asinhas nos pés ali, é o Hermes. E o pior é que o carro dele está sem freio e ele não sabe, você sabe. E ele está ali passando você, cortando todo mundo, automaticamente você como Cronos, o que você vai pensar em relação a esse jovem? Fala para mim. Você vai falar, não, porque é louco. Mas você vai falar, ele não está se arriscando? A tendência dele se dar mal não é imensa? Essa energia vai se arrebentar lá na frente. Etc. É isso que vai acontecer astrologicamente. Vocês veem a sabedoria que existe na mitologia grega? E quando você começa a transmutar isso em dados, por isso que cultura é uma coisa fundamental. Você conhece um pouquinho a mitologia e você coloca em aplicação prática, através da astrologia, que a mitologia grega é toda astrológica. Toda astrológica. O deus Hélio é o Sol. Selene é a Lua na mitologia. Mercúrio é Hermes. Vênus é Afrodite. Marte é Ares. Júpiter é Zeus. Saturno é Cronos. Netuno, Poseidon. O próprio Urano, que é um deus, uma divindade. E por fim, Plutão é Hades. Plutão é o deus Hades. Então, quando você estuda uns trânsitos astrológicos, tipo essa conjunção que acontece agora, lembrando da parte da mitologia, você consegue dados de reflexão fantásticos. Então pensa assim, por isso que agora você entende o que eu falei. Haja com calma, com reflexão. Pense bastante nesses 13 dias, se você tiver que tomar alguma atitude importante, está compreendendo? Reflita bastante, não tome nada assim, tipo, nossa, veio uma coisa para me fazer que vem justamente nessa época. Faça, se for inevitável, mas faça com muita reflexão. Sabe o que Saturno pede? Pés no chão, raízes, dê sentido de praticidade para a sua decisão. Né? Não compre a Lua, porque ninguém vende a Lua. Nesse período é um bom momento para a gente comprar a Lua, sabe? Gente, de repente, comprar sonhos dos outros e quando vê não tem nada a ver com a sua realidade. Ou seja, falta raiz, falta o discernimento. Então esta é a energia desses 13 dias desenhadinha para vocês. Agora vamos falar um pouco mais dela diretamente, utilizando como base a própria mitologia, ligado a vários segmentos ali, para vocês verem. É aqui que a gente entra nessa parte, que eu vou dar caminhos para vocês poderem refletir em relação a essa consciência. Vamos juntos. Né? Primeiro, quando a gente fala do planeta Mercúrio, várias civilizações trabalhavam ele de uma determinada forma. Então vai dar para a gente conversar sobre ele tanto no sentido fluente como no sentido desafiador. Então vamos entender aqui. O primeiro, Mercúrio para os egípcios é o deus Tote. Eu já vi escrito ao contrário também, tanto faz. O que importa é que você entenda ele como consciência. Todo mundo já deve ter visto essa carinha por aí em algum lugar. Vamos começar a decifrá-la um pouquinho. O deus Tote, no Egito, projetado como consciência na iniciação, ele é conhecido como Hermes Trimegisto, ou o 3 vezes grande. Por isso que Hermes o que é? Já é a divindade ligado a quem? Ligado à realidade dos gregos. Por isso que você vê a civilização marchando. Primeiro nós tivemos aquele grande momento ali do Egito, depois nós tivemos aquele grande momento da Grécia, e depois a gente teve o grande momento de Roma. Não foi assim que a gente estuda as civilizações? É daí que surgem esses mitos. E quando a gente compreende esses mitos,
a gente começa a entender o que representam essas égides planetárias, porque todos foram inspirados nessas égides planetárias. Então, quando você fala Hermes Trismegisto, você está falando dos egípcios, porém, você já entrou com a consciência de Hermes. Então é o quê? Já é a Grécia entrando no jogo junto com o Egito, vocês estão entendendo? Então aqui, quando a gente vê a cabeça da Ibis, ó, é o ser humano com a cabeça da Ibis. Ibis é essa ave que tem esse bico que parece o bico lunar. Agora vamos entender, ele é um semideus. Quando a gente fala do deus Tote, ele representa um semideus. O que é um semideus? É quase um deus, mas não é. É um semideus. Estão compreendendo? Então, quando a gente fala de Tote, nós estamos falando de um ser que tem o quê? O poder da escrita e da sabedoria no mundo humano. Já estou dando algumas dicas para vocês. Conhecedor da matemática, astronomia e magia. Por que magia? Vocês já devem ter ouvido sobre a consciência do olho de Horus no Egito. O olho de Horus, quem curou o olho de Horus, que ele foi vingar o pai dele, que era Osíris, Horus, o filho de Osíris, que Osíris era irmão de Sete. Quando Horus foi vingar o pai dele, Sete foi ali e feriu o olho dele. Quem foi lá e curou o olho de Horus? Foi exatamente o deus Tote. Então sempre ele é simbolizado como, já estou dando a dica, cura e sabedoria. Então pensem o que vocês podem extrair da consciência desse semideus egípcio. Nesse momento onde Mercúrio se encontra retrógrado junto do regente do ano, se você trabalhar as possíveis inclinações e desafios que se manifestarem nesse setor específico de vocês, vocês podem conseguir a cura. Vocês podem, mas que cura que é essa? A cura de todos os valores que estão sendo processados nesse setor aonde vocês têm a força dessa manifestação mercuriana. Seguindo aqui, você tem o Hermes Trismegisto, que eu já falei para vocês, o próprio deus Hermes para os gregos. O próprio deus Hermes, que na Roma, aí já entra o nome de Mercúrio, entenderam de onde vem Mercúrio? Que Mercúrio vem do quê? Olha a dica que eu vou dar, cuidado com isso. Mercúrio vem da palavra mercado, mercadoria. Então, muito cuidado nessa parte de vendas, compras, negociações nesses 13 dias. Não existe momento mais desafiador do ano para você entrar numa, vamos chamar assim, num negócio. O que seria um negócio? Você topar uma sociedade com alguém, você vender algo que você estava em dúvida, você comprar algo que você estava em dúvida. Então o que acontece? Existe uma grande tendência de, veja bem, as palavras que eu estou utilizando, tendência, inclinação, ficou claro isso? Existe uma grande tendência de você de repente se desfazer de algo que de repente vai ser muito caro para você mais adiante. Sabe aquela coisa, putz, se eu tivesse aquilo que eu queimei naquele determinado momento, ou o contrário, se eu tivesse esperado um pouquinho mais antes de comprar isso que veio para mim, então são consciências que vocês têm que ter muito cuidado nesses 13 dias. Justamente pegando o mito, porque quer ver uma coisa que está muito associada a Mercúrio? Mercúrio, se você pegar a filosofia grega, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui, o Mercúrio ele mal nasceu porque ele veio do quê? De um dos relacionamentos de Zeus meio mal resolvidos, deu para entender? Porque sempre tinha na mitologia grega aquela coisa de Zeus chegar, pular a cerca, a Hera não viu, quando pum, ele já arrumou um semideus na face da Terra. E o Mercúrio é um deles. Sabe o que isso significa no sentido real? Significa todos os falsetes que nós temos em relação a nós mesmos como personalidades humanas. Vocês estão entendendo? Porque nós somos o quê? Reflexo dos deuses. Entendem agora o sentido que na iniciação fala que nós somos poeira das estrelas? Então quando você pega a mitologia grega, quando eles ensinam que os próprios deuses erram, é porque se Deus está em nós, nós podemos errar também. Nós erramos feio muitas vezes. Então todos esses falsetes, todos esses tropeções que Zeus dava, né, de uma forma consciente, são coisas que nós podemos fazer também. E tudo isso que eu estou falando está na consciência de Mercúrio. Então Mercúrio, está aqui, ó, filho de um relacionamento adúltero de Zeus com Maia, ou Gaia, quase a mesma coisa, que era filha de Atlas.
Após seu nascimento, aí começam todas as associações dele. Vocês sabiam que ele é o Deus dos ladrões? Vocês sabiam disso? O Mercúrio é o Deus, é a divindade dos ladrões. Porque ele mal nasceu, que ele foi, o Zeus tentou dar uma escondida nele ali quando ele nasceu. Ele nasceu numa caverna, todo escondido, tal, enfaixado para ninguém ver ele. O danado, como ele é muito rápido e ligeiro, porque ele ia nascer o quê? Um filho de um Deus. Deu para entender? Então, se ia nascer um semideus ou uma realidade divina ali, ele vai trazer potencialidades. Então, toda a destreza, toda a inteligência de Mercúrio, tanto pode ser utilizada para o lado bom, como pode ser utilizada para o lado contrário. Então, quase todas as realidades dele, quando ele, nossa, ele já começou a aprontar um monte. Quer ver? Casos aqui que eu coloco para vocês, quer ver? Quando ele era criança, roubou o tridente de Netuno. Já pensou isso? Ele roubou o tridente do Netuno, as flechas do Apolo, Deus do Sol, né? Ele roubou a espada de Marte, e ele roubou o cinto de Vênus, ou seja, ele passou a perna em quase toda a galera ali. Ele passou a perna. Então ele é verdade. Então quando você fala de Mercúrio, pode ter isso também. E onde que está esse ladrão? Em nós, quando ele está retrógrado. Opa! E agora, jogou para mim a responsabilidade? Vocês estão entendendo? E ladrão não é só aquele que rouba, é aquele que engana, é aquele que sabe que não deveria ter feito e fez. Vocês estão pegando a dica que eu estou dando para vocês? Então, quais são os pesos e as medidas? Caráter, moral, ética, né? Aquilo é só um cigarrinho que eu estou fumando, deixa eu jogar aqui na mão, né? Pá. Que mais? Estou na praia, ninguém está vendo, deixa eu enterrar essa latinha de cerveja aqui. Ninguém está vendo, é só uma mesmo, é a sua e mais de milhões de sem ética que enterraram ali também. E principalmente aonde? Nesses setorzinhos que vocês têm aí. Aí que vai o jogo. Então vocês precisam compreender que existem dois lados e duas facetas sempre colocadas em relação a Mercúrio. Vamos entender isso. Quer ver uma coisa que vocês vão entender de Mercúrio? Ele tinha um capacete da invisibilidade. Já viram falar aquele famoso capacetezinho da invisibilidade? Que tem até as asinhas assim, que é dentro de quem? De Mercúrio. De Mercúrio. O que é invisibilidade? Você vai pisar na bola, vai fazer alguma besteirinha ali e ninguém vai ver. Entenderam o sentido da invisibilidade? A invisibilidade é porque você vai ter a oportunidade de repente dar uma pisadinha de bola e você vai pisar porque ninguém vai ver. Se ninguém vai ver, então é facinho. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Vocês estão compreendendo as inclinações? Agora você fala, eu nunca vou fazer isso, tudo bem. Mas como a inclinação está complicada, alguém com esse capacete da invisibilidade pode aprontar alguma nesse setor e você não saber. Está vendo porque eu estou pedindo para, nesse momento, todos nós, óbvio que eu estou no jogo, né? Nem precisa dizer que óbvio que eu estou dentro também. Em hipótese alguma você ficar vacilando, essa palavra acho que todo mundo entendeu, sinônimo de vacilar. Dá para mim aí sinônimo, vou dar um bem novo, dar sopa, que mais? Quais são os sinônimos de dar um vacilo? Tá desatento, dar moleza. Então você fala assim, pô, esse setorzinho aqui eu tenho que cuidar dele porque vai estar essa energia toda estranhazinha passando ali, passando ali. Então tanto eu com o meu caráter e com a minha moral, pode ter gente também que está mais ligado, lembra dos 3 escorpiãozinhos? Pode ter um escorpiãozinho amarelo com um mini capacete de Mercúrio ali, chegando perto de você. Já pensou que encrenca isso? Então tem que ter um pouquinho de atenção, gente. Tem que ter um pouco de atenção. Agora vamos colocar, sendo que eu dei esse lado mais vil, vamos fazer o seguinte. Agora a gente pega essa energia de Mercúrio, já que nós estamos conscientes, e elevamos ela. Eu não vou entrar nessa roubada. Porque sempre a gente trabalha de que forma? Primeiro a gente vê a sombra, para depois a gente ir para onde? Para a luz. Porque se você esquece de ver a sombra, e você já vai direto para a luz, vai chegar um momento que você vai ser obrigado a enxergar a sombra. Então você vai fazer o quê? Você vai ser o retrógrado. Você vai ter que voltar, largar a luz e você vai ter que trabalhar a sombra que você esqueceu. Ficou essa dica? Por isso que a gente sempre fala em todas as teogonias, civilizações, da esquerda para a direita. Nada contra os canhotos. É nesse sentido simbólico. Então, da sombra me conduz para a luz. Você nunca vai chegar na luz se você primeiro não trabalhar a sua sombra. Ficou claro isso? Então,
Primeiro a gente trabalhou essa parte sombria, agora nós vamos trabalhar a parte luminosa. Ou seja, eu já entendi, não vou pisar na bola, não vou roubar ninguém, ninguém vai me roubar, as coisas invisíveis serão bem vigiadas, a minha moral vai estar em alta, a minha ética vai estar lá em cima, eu vou refletir bastante, porque eu vou lembrar daquela historinha de que eu estou dentro daquele carro sem freio a 250 por hora, né? E eu vou passar por Saturno e ele vai falar assim para mim. Quer ver que engraçado para terminar essa história? O Hermes está dentro daquele carro veloz pra caramba e o Saturno está lá tranquilão no Opala 74 dele. Dançante boca ainda. Gastando bastante. O único que sabe o caminho, que esse doidão aqui está andando a 250 por hora, é o cara que está no Opalão 74, que é o Hermes, que é o Cronos. Deu para entender? O Cronos que vai mostrar o caminho. Então, aquele, por mais que ele esteja correndo, vai chegar uma hora, se ele não se preocupa, sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que frear, que ele vai perceber que ele está meio sem freio, vai ser difícil, ele vai ter que esperar o Cronos passar com o Opalão 74 para ele pedir informação. Pegaram a dica? Pegaram a dica do que eu falei? Então, muita atenção nesses pontos aí. Então, como a gente sabe tudo, a gente não vai permitir que isso se manifeste em nós, porque nós somos bem espertos, né? Vocês já viram aquela piadinha do Fiat 147 atrás do Porsche? Ela é rápida? Não, aquela é fantástica, né? Quebrou o Fiat 147 e parou um cara de Porsche na estrada para rebocar o cara com... Aí falou, vai devagar, que senão meu carro respondeu, pode deixar. Aí quando ele estava rebocando devagarzinho o Fiat 147, nada contra se alguém tem aqui, viu? Mas não quer vender para mim, eu não vou comprar. Aí tá ali, você tá ali no... aí de repente passa um cara com uma Ferrari desafiando o cara do Porsche. Adivinha o que o cara do Porsche fez? Mas sentou a bota. 250, 300. E o cara deu 147 sendo rebocado. E aí ele tinha combinado com o cara, meu, se você estiver correndo muito, eu dou farol para você livrar que eu estou atrás de você. Ele dando farol, tô aqui. Aí eles passam na frente de um posto policial. Vamos, né? Aí o policial corre para falar para o bloqueiro da frente. Passou um Porsche, uma Ferrari aqui, é quase 300 por hora, mas o mais importante, o Fiat 147 estava empurrando o Porsche, pedindo passagem ainda. Já pensou? Isso vai ser a gente. Isso vai ser a gente com o Mercúrio aqui. Só que não esquece que junto desses caras 300 por hora tem um cara com o Opalão 74 ali, tá? Então vamos lá. Mercúrio. Agora a gente vai trabalhar o lado mais bacana que está no Hermes como consciência. Que nem eu vou voltar para o primeiro slide. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O que está na mão dele ali? Deixa eu apagar a luz só para vocês verem. Agora é o Mercúrio mais consciente, voltando ao seu lado totalmente divino, não fazendo nenhuma sacanagem, não roubando nem o irmão dele. Sacanagem não, pilantragem. O caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio. Que é um compromisso ligado a nós como desenvolvimento de consciência, para trabalhar essa realidade de Mercúrio de uma forma maravilhosa nesse momento específico do ano. Então o caduceu de Mercúrio, todo mundo conseguiu ver aqui, que é símbolo do quê? De cura. Olha a cura de novo aqui. Na medicina, se você olhar uma ambulância, ninguém repara isso. Você tem o caduceu de Mercúrio ali. Que existe um lado oculto dele, que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Olha lá, o caduceu de Mercúrio. Que é o símbolo de iluminação, inteligência e ascensão das energias divinas que estão aqui embaixo. Quando nós falamos do caduceu de Mercúrio, a gente está falando da elevação da consciência que nós temos, que é a energia divina e o que o ser humano tem de mais sublime, de mais maravilhoso, que é a energia de vida. Que está onde a energia de vida? Vamos falar as gônadas, que é onde nós temos lá um centro de força, que tem aprisionado ou em latência para elevação, Kundalini, ou fogo divino que está ali presente. Por isso que o caduceu de Mercúrio é simbolizado por duas cobras ou duas serpentes que se elevam. Por quê? Porque o ser humano com as suas gônadas, o homem tem os 2 testículos e a mulher tem os 2 ovários. Que é daí que surge o quê? A vida. Entenderam por que é o símbolo da medicina? A vida. Qual é o compromisso da medicina? Cuidar do quê? Da vida, da saúde dos seres humanos. Por isso que é o símbolo que está adotado ali.
Mas aí que nós temos os dois lados da consciência. Quando o ser humano, com consciência em relação a todo esse processo, ele entende que ele pode pegar essa energia, se bem utilizada, e fazer a ascensão dela, daí que vem alguns seres fazerem abstinência, estão compreendendo isso? Se recusarem, de repente, ao sexo, porque eles querem pegar essa consciência, eles querem elevar. Então, essa consciência, que ela está aqui, pode ver, ó, que aqui ela está no nosso chakra mais denso, que é o chakra raiz. Depois ele passa por todos os outros chakras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem a iluminação aonde? No sétimo. E como no sétimo chakra você tem as asas de Mercúrio que saíram dos pés. Vocês perceberam que ele, como divindade, tem nos pés? Ela saiu dali e ela se elevou. Então a pessoa se torna o quê? O iluminado. Que se você pegar no budismo, o que é? O Om Mani Padme Hum, ou a joia preciosa do loto que se elevou. Por que eu estou falando tudo isso? Essa energia, se você conseguir trabalhá-la, tudo tem dois lados. Assim como eu falei, que se você se enroscar a serpente, você se enrosca só aqui embaixo. Você vai ter desafios projetados, possivelmente, não é uma regra, até 20 de março de 2014, como reverberações mal resolvidas. Se o contrário, você se policiar, tudo possui dois lados. Essa energia pode se tornar o quê? Uma elevação de consciência. Então, essa energia desafiadora que você cuida pode te dar subsídios, que seria como se fosse uma provação que você vence, pode te dar condições de você fazer o quê? De você elevar essa consciência e até 20 de março de 2014, nesse mesmo setor aí, você ter várias molas propulsoras em relação aos seus objetivos e metas. Pegaram os dois sentidos? A importância disso? Quem vai escolher, Lourdinha? Quem vai escolher qual caminho você vai seguir? A consciência. A consciência, não tem essa. Culpar o outro, culpar o seguinte, não. Assuma, veja, entenda as inclinações. Vocês vão ver o joguinho que eu vou fazer com as 12 casas hoje. Que não pensa que é só esse. Vocês vão aprender um pouquinho mais de astrologia e entender esse joguinho, porque Mercúrio corre muito. Então vocês vão ver todas as possibilidades. Mas vamos seguir aqui. Então aqui, essa elevação da consciência, as duas forças, representam essa subida das duas energias que estão nas gônadas, que representa essa polaridade que sobe e faz a sua iluminação. Se você pegar muitas vezes os preceitos da iniciação, você fala que a serpente que saiu do lado esquerdo, o pessoal chama de Ida, ou a força lunar. Ida, que é a força lunar, ou a força feminina. Por isso que você tem dois ovários ou duas gônadas. A serpente que saiu do lado direito era chamado de Pingala. Pingala é o quê? A força solar. Ou seja, Sol e Lua, que são os dois astros principais que sempre simbolizam o gênero de sexos que nós temos no planeta, que é o masculino e o feminino. Mas onde que está o segredo? As duas se serpenteando para que as duas subam pelo caduceu, que é a parte central. Vocês estão entendendo? Porque as duas não estão guiadas nesse serpentear por uma parte central. Essa parte central, o pessoal do Oriente chama de Sushumna. Sushumna é a energia de quem? De Vênus. Então é a energia andrógena, porque ela não é nenhuma nem outra. Quem que é o andrógeno ou o andrógeno? O anjo. O anjo. Então qual é o sentido real simbólico no sentido de evolução da energia do caduceu de Mercúrio? Você eleva as energias, você não permite que ela seja pega só do lado físico. Lembra do escorpiãozinho amarelo? Que vai ficar aqui te azucrinando? Você eleva essas energias. Os chakras medianos, eles representam a alma, esses dois aqui, que é o chakra do umbigo e o chakra cardíaco, eles representam a alma, aqui a águia. Estão entendendo? Aqui a águia.
Esses dois mais densos representam o corpo, que é a raiz e o esplênico. E os três de cima, laríngeo, frontal e coronal, representam a fênix, que é o espírito, que é onde você tem a renovação integral da energia. Então essa força venusiana, o que é? Você desperta o contato com o seu mestre interior. Esse que é o sentido do caduceu de Mercúrio. Você desperta o anjo interior que todo ser humano, independente de ser homem ou mulher, está gravídico. Vocês estão entendendo? E essa energia ela pode ser transmutada neste desafio que acontece nesses 13 dias aí. Porque é um momento muito interessante durante o ano. Que ele vai promover um engano, lembra que ele é dúbio, o doutor Mercúrio? Que ele tanto rouba, como ele vai ali, ele ajuda Zeus, ele ajudava Zeus em cada pulada de cerca, estuda a mitologia. Ele é o grande mensageiro, que mensageiro é a tradução de Hermes, sabiam disso? Mensageiro é a tradução de Hermes, que é a divindade grega, né? Da mitologia grega. Então ele como mensageiro, ele vai dar os dois lados que você vai escolher para onde você vai trilhar. Então você pode sim transmutar essa energia numa realidade potente do caduceu de Mercúrio. Quer ver o caduceu de Mercúrio sendo utilizado na iniciação grega? Na iniciação grega, isso eu li no Mário Rosso de Luna, recentemente no livro dele, O Simbolismo das Religiões. Os gregos eles tinham um bastão, o bastão, que se chamava tirso na época. Tirso. O tirso ele era um bastão que tinha na ponta um cone. E ele era imantado de determinadas energias, através do processo da iniciação deles, que eles faziam, olha o simbolismo do caduceu, eles faziam com que o discípulo que estava ali na iniciação se desdobrasse para conhecer os mundos sutis de consciência. E como que era feito esse desdobramento? Eles pegavam esse caduceu, esse bastão, que está ligado à realidade de Mercúrio, agora vocês vão entender o caduceu e por que voar. Eles começavam passando o bastão aqui na parte inferior do corpo, aqui na coluna, na parte de trás, que representa exatamente esse chakra, que é onde tem Kundalini, e eles iam elevando o sacerdote, o hierofante, o iniciador, ele ia elevando o tirso, até que chegava nessa parte superior e ele sacava ali o corpo astral da pessoa e a pessoa vislumbrava a realidade das dimensões mais sutis de consciência. Então isso era necessário nessa determinada época. Então aqui você tem o que? O simbolismo dessa consciência do caduceu de Mercúrio, por isso a asa. Porque o desdobramento ocorre quando ele sai por cima, ele não sai por baixo, você sai por cima. Compreenderam isso? É por aqui que você se desdobra. É por aqui que você se desdobra. Então sempre que você vê num desenho, na mitologia grega, um bastão com um cone na parte superior, representa esse bastão que está associado à elevação de consciências desses chakras ou esses centros de força. Fica claro isso? Então essa energia, ela pode ser conectada e ser acessada também nesses momentos que são específicos astrologicamente, quando você observa a astrologia nesse prisma diferenciado, ok? Seguindo para a gente sair dessa parte, a gente já entrar um pouquinho no jogo das casas e dos trânsitos. Agora vamos falar um pouquinho do ocultismo focado na teosofia, que é mais uma consciência que pode servir de um atributo ou uma ferramenta para você nesse trabalho aqui dos 13 dias. Mercúrio representa o 6º estado de consciência, que ele é chamado de Budi. Budi, o que significa Budi? Budi vem de Buda ou luz, iluminação. Que quando você trabalha esse 6º estado de consciência, aqui todo mundo conhece isso. Intuição. Mercúrio está muito ligado a este ponto aqui do nosso corpo, ó. O 6º chakra, o chakra da terceira visão, que para quem estiver trabalhando essas consciências ou essas forças, terá possivelmente, de repente, alguns sinais. Quer ver? Todo mundo aqui, mesmo que seja de uma forma bem sutil, já deve ter passado por momentos de intuição e deu certo.
Tipo assim, se eu for naquele lugar eu vou me dar mal. E realmente você não foi, e todo mundo que foi se deu mal. Já não aconteceu isso com vocês? Ou o contrário. Eu vou ali, pô, ninguém quer ir, eu vou porque eu tenho certeza que ali vai pintar uma coisa boa. Não acontece isso na vida da gente? Intuição pura. Isso é intuição. Então a intuição representa o quê? Você vê antes disso se manifestar fisicamente. Por isso que está ligado à visão espiritual. Porque uma consciência espiritual, ela não está manifestada diretamente aqui na realidade física. Quando uma pessoa começa a acessar esse sexto princípio, esse sexto estado de consciência, ela já está começando a fazer o quê? A unificação das energias densas com a sutil. Por isso que é o cabeceiro de Mercúrio. Ele chegou até lá em cima como consciência, mas ele não está todo interligado? Ele não está todo interligado? A serpente não perdeu o rabinho dela aqui e foi toda lá para cima. Representa toda a elevação da consciência. Então, muita atenção às intuições nesse determinado momento. As intuições, a sua sensibilidade. E tomando cuidado para ela não ser errônea também. Por isso, qual é a dica que eu falei? Reflita muito, muito. Porque mesmo você não querendo, muitas vezes a intuição ela é totalmente a determinante numa tomada de decisão. Porque o que você faz quando você tem que tomar uma decisão que você não sabe o que vai acontecer? Você está utilizando a intuição. Você não está utilizando a intuição? Você, meu Deus, faço ou não faço? Vou, não vou? A gente não fica assim? O que você está utilizando? A intuição, a escolha, que é o mistério do arcano 6 do tarô. A intuição e a escolha. Quer ver agora, você entendendo o sentido físico disso aqui? O que nós temos aqui? Na ciência é chamado de hipófise. E no ocultismo, é chamado do quê? No seu sentido, no seu apelidinho? Glândula pineal. Que tem 8 seções. 8 é o número de Mercúrio, vocês sabiam disso? 8 é o número de Mercúrio. E a glândula pineal, ela está aqui exatamente nessa região aqui, que não é hipófise, é epífise. Epífise e hipófise é a pituitária. Então aqui você tem a pineal, que a pineal está ligada ao quê? Ela está ligada ao despertar desses estados de consciência superiores. Aí se ela começa a funcionar e pulsar, ela segrega determinadas substâncias no seu corpo, que correm pelo seu sangue inteiro, sendo distribuído pelo seu sistema endócrino, que vai fazer você, de repente, despertar. Não é que você está correndo atrás disso, mas você vai ter uma percepção muito mais aguçada do que um ser humano que trabalha só com os seus dons, que qualquer um possui. Quer ver um exemplo? A pineal, quando você entra nesse estado intuitivo, ela pulsa igual ao coração. O coração, ele se representa o único órgão nosso que tem o quê? Ele tem a pulsação. Ele não tem a pulsação ali? Sístole e diástole. Sístole e diástole. Você já tirou a pressão um dia? A pressão representa exatamente isso. A sístole e a diástole que você tem ali. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Você tem aqui bem pequenininho a pineal, só que no ser humano que não trabalha esses atributos superiores, que fica só preso aqui embaixo, ela não pulsa. Ela está parada, ela está dormente, então ela não funciona. Vocês estão compreendendo? Já o ser humano que faz, deixa eu fazer essa energia subir um pouco também. Ela não pode ficar só aqui embaixo. Quando você estuda, quando você procura coisas diferenciadas, tudo isso é Mercúrio que eu estou falando. Mercúrio está ligado a estudo. Está ligado a estudo. É um caminho também para você se preparar para essa energia. Se você estuda como? Com o pé, com a mão, onde que vai forçar e onde que vai ficar o conhecimento que você está adquirindo? Não é aqui, nessa parte? Então o que você faz? Você batalha num momento correto ligado à sua evolução, você está seguindo, o que vai acontecer com a pineal? Opa, acordou. Acordou, ela começa a pum, pum. E para ela funcionar, ela pulsa no mesmo compasso que o seu coração. Aí que vem um dos poemas da iniciação, quer ver? Vocês entenderem, vocês devem ter ouvido falar nisso. É pensar com o coração e sentir com a mente. Já ouviram falar isso? Pessoal do Biel, já ouviram falar isso? Ou se não, quer ver, mais bonito ainda e mais explicativo? Eu sei porque amo e eu amo porque eu sei. Olha que bacana. Esse é o raio que está ligado a um atributo que é o amor-sabedoria,
que é o raio que se projeta como consciência em todo ser especial, avataras, bodhisattvas, seres extremamente iluminados. A gente está na briga, a gente leva muita cacetada de Mercúrio retrógrado ainda, para a gente chegar um dia ali, né? Mas é a função de todos. O que diferencia um ser humano comum de um ser humano especial é o funcionamento do sistema endócrino. O ser humano especial, ele tem o sistema endócrino dele perfeito, ele não tem com imperfeições como nós, vocês estão compreendendo? É o sistema do ser humano do futuro. Do ser humano do futuro. Projetado em nós de uma forma bem prática para você entender. No primeiro sistema de evolução, o sistema que a gente trabalha, né, que é o sistema que deu aqui, é o nosso sistema ósseo. Você não tem o sistema ósseo em você? Não é o sistema mais denso que existe em você, é a herança do sistema mineral. Quando você sutiliza mais essa realidade, que foi o segundo sistema de evolução, o segundo dia da criação, surge a planta, que é o mineral em movimento. Esse mineral em movimento se projeta em nós no quê? No nosso sistema vegetativo. No nosso sistema vegetativo. Né? Que está ali, desculpa, nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso. Depois essa planta, no terceiro sistema de evolução, o que ela adquire? Ela adquire calor. Você já viu planta quente? Existe planta quente? Não existe. Uma planta que de repente começa a ficar quente, o que é? Uma planta que transformou o líquido que corre nela em sangue. O sangue não é quente? Surge um animal. Então o sangue no ser humano, o sistema circulatório no ser humano, representa o terceiro dia da criação, um animal dentro de nós. O quarto sistema evolutivo, que somos nós, seres humanos, nós desenvolvemos o quê? O sistema respiratório. Respiratório, que está associado ao sanguíneo. Como que o oxigênio corre no seu corpo? Como que o oxigênio corre no seu corpo ali? No sangue, como é que você faz? Você dá uma respirada ali, né? Respiração, expiração. Aí os seus alvéolos captam a energia do oxigênio, manda ali para o seu coração, ele se torna um sangue arterial, vai oxigenar toda a parte do seu corpo, todas as células, todas as substâncias, aí ele volta através das veias, que aí ele se torna um sangue venoso, pobre de oxigênio, para voltar para depois você fazer o quê? O que você tem que fazer? Para dar uma lubrificadinha nele de novo. Respirar, por isso que não tem jeito. Tem como você falar, hoje eu não vou respirar, chega, cansei. O nariz é grande, não você morre. Mas onde está o segredo? Você não respira só oxigênio, o oxigênio é a parte física. Aí que vem o que os hindus chamam de prana. Os chineses e japoneses chamam de Qi, que é o que? A energia espiritual que é conduzida através do oxigênio. Estão entendendo? Essa é a função do ser humano. E quando o ser, por isso que você pega vários iogues, eles ficam ali, respira e faz exercício disso. E daquilo ligar a respiração. Por quê? Ele começa a harmonizar, aí que vem o último agora, por isso que eu estou falando tudo isso agora. Ele transforma isso no quê? Que é o sistema que sai o ser humano e entra o anjo, é o sistema endócrino. Que está todo equilibradinho, e o ser humano se torna um ser humano iluminado. E esse é o caminho ligado a Mercúrio como sexto estado de consciência e pineal. Vocês estão vendo o que tem de coisas ocultas ligadas a isso? Então, se você consegue a superação, lembrando o que eu falei agora anteriormente, você trabalha a consciência da sombra que está projetado ali. Se você trabalhou a sombra, você entendeu a sombra, o que você vai fazer automaticamente? Você entra na luz. Se já entra aquele monte de gente lá, não quer nem saber de nada, eu sou perfeito, eu vou para a luz, o que vai acontecer no determinado momento? Não tem jeito, não vai, volta e vai ter que trabalhar a sombra no sentido forçado, e vai ser mais duro, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado para trabalhar toda essa consciência, entenderam? Esse é o princípio da alquimia. Transformar a pedra bruta é a sombra, numa o quê? Uma pedra filosofal. Ou é o contrário, transformar minha pedra filosofal numa pedra bruta. Isso a gente faz nas reencarnações. Aí volta cheio de vícios, cheio de problemas. Né? Agora, finalizando essa realidade aqui, né? Essa realidade da pulsação ali, ela está ligada à realidade do Mercúrio. Quanto mais conhecimento você põe dentro de você, quanto mais você entende a projeção do desafio, mais você coloca essa força
para que isso aconteça, que representa essa ascensão das energias densas. As energias densas, elas só se elevam se elas se encontram com a energia cósmica de cima. Por isso que se você olhar o coração, o chakra cardíaco, ele é simbolizado por 2 triângulos que se entrelaçam, um verde e um vermelho. O vermelho é a energia densa de baixo que sobe, e o verde é a energia de cima que desce. Que você só começa a trabalhar essa energia aqui para a ascensão dela, se você trabalhar essas 2 consciências. Então não adianta se elevar sem ter a consciência de cima. E não adianta você ter a consciência de cima se você não tem a de baixo que subiu. Então, entendendo o simbolismo, esse é o simbolismo do quê? Da estrela de 6 pontas, a energia que sobe, mas que ela só vai se tornar harmônica se ela ficar interligada com a energia que vem de cima também. E aí surge o 7º ponto, ou ponto da consciência. Por isso que dizem, leiam esse livro de Helena Petrovna Blavatsky, que ele é um livro, como todo livro da Blavatsky, ele é difícil. É o livro que fala dessa... Nossa, agora fugiu o nome do livro. Qual é o nome do livro? Voz do Silêncio? A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio. É um livro fininho, mas se você pegar o que a gente conversou aqui, ó, o que a gente conversou aqui, quando você lê esse livro, você vai falar, meu, tá tudo aqui, é maravilhoso. Então ela fala da ascensão dessa energia que o discípulo vive, que vem aqui, se manifesta no coração, mas atinge a sua iluminação quando chega aqui em cima. Vocês estão compreendendo? Quer ver o apóstolo João, quando ele recebe o Apocalipse do mestre dele, ele recebendo esse despertar aqui em cima, ele fala que ele escuta os 7 estrondos das águas e não sei o quê, os 7 sons misteriosos, as 7 trombetas dos 7 anjos, o que representam os 7 orifícios da face dele, recebendo tudo quanto é consciência, tudo quanto é força. Aí ele começa a receber o Apocalipse, que representa a revelação. Então cada um de nós tem o próprio Apocalipse, tem a própria revelação, tem a própria parcela de espiritualidade a ser atingida. E não pensa que eu saí do tema, não. Isso está associado a essa bendita energia aí desses 13 dias que está ali. Tanto é que ver mais o lado oculto ligado a ela, 13 dias. 13 é o arcano a morte do tarô. Mas aí então vai todo mundo morrer? Sim, se você utilizar para o lado de sombras, você vai morrer de tanta injeção de saco que você vai arrumar para si mesmo. Agora o lado bom da morte, você morre para o lado profano, para que você desperte para as realidades mais superiores e mais divinas ligadas ao seu próprio propósito. Não são 13 dias? Só vocês me enganaram no 31, mas tem 31 de outubro, tem sim. Então são 13 dias de manifestação. E o 13, só para você entender, quer ver como ele está ligado ao 5º princípio, de uma forma bem fácil de entender? Se você pegar 7 triângulos, que cada um representa um dos dias da criação, aqui o mineral, aqui o vegetal no 2º, o animal no 3º, nós no 4º como ser humano, aqui não está o anjo no 5º triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por isso Cristo utilizava 12 apóstolos. Onde que está o 13? É o despertar do 5º princípio ou do 5º estado de consciência. Então, os números que regem o anjo, o 13, o 14 e o 15. O 13, o 14 e o 15. É? Quer ver que arcanos que são? Querem que eu fale ou não? Deixa para lá. O 13 é a morte do tarô. O 14 é a temperança. E o 15 é o diabo. Meu Deus! Então, eu vou ter que depois passar por uma sessão de descarrego. Vai. Descarrego de consciência. Quer ver como a alquimia fala desses 3? Pesquisem essas palavras se vocês gostam de conhecimento. A alquimia chama de nigredo, albedo e rubedo. Nigredo. Alguém já ouviu falar nessas palavras aqui? Não. Ah, para com isso. Já me ouviu, já. Nigredo, albedo e rubedo. O nigredo está ligado ao arcano 13, a morte. E para morrer não é fácil, não. Eu digo para morrer para o desgastado, morrer para os apegos, morrer para as coisas que eu tenho que deixar aí, mas eu não deixo. Sabe aquela coisa? A mulher faz muito isso, é feinho, mas é meu. Ele me engana, é uma tranqueira, é uma picareta. Mas não estou falando de vocês, pelo amor de Deus. Mas é horrível, não quero.
Não, mas é meu, não solto. Mulher, mas hein? Tô brincando. É óbvio que é. Pior ainda. O albedo é o arcano 14, que é a temperança. A temperança, sabe o que você tem no simbolismo? Você tem um anjão. Para quem já estarou sabe, já viu isso. Você tem um anjão misturando duas taças. Ou seja, eu reconheci minha sombra e agora eu estou temperando minha alma. Eu estou começando a me preparar para enxergar a luz. Então aqui está a morte, no nigredo a sombra, e aqui está o albedo, está a luz, a alvura, que é a temperança. Agora o 15, o rubedo, que é o diabo, vocês vão entender o diabo aqui agora. O diabo, antes dele ser o diabo que as religiões pintam, antes dele cair, o que ele era lá em cima? Ele era um anjo igual a qualquer outro. E quem é que está recuperando essa consciência para voltar para a sua divinidade? O ser humano com a sua própria alma. Então o 15, o rubedo, representa a realização, é o vermelho. É o vermelho, ou seja, eu venci o lado do diabo com uma consciência totalmente mal resolvida dentro de mim. Agora eu tenho o rubedo como princípio, isso aqui é chamado de opus alquímico, com uma consciência que agora eu vou e boto para quebrar. Então são nos desafios que eu tenho o verdadeiro sentido de aprendizado para que eu tenha a realização como uma consciência com saber. Vocês estão entendendo? Enquanto vem o desafio, você está desenvolvendo conhecimento. Eu caio no desafio, eu me supero. Concordam comigo? Não é assim que vem o desafio? Se o desafio vem, a pancadaria vem e você aprende a se superar, você cai aonde? No rubedo. O rubedo o que é? A sabedoria do conhecimento colocado em prática. E tudo isso, hoje vocês estão pegando a astrologia como um caminho. Dá para você utilizar em várias coisas. Quanto mais você aprende, mais você faz as associações, mais você trabalha o processo, mais consciência você adquire e mais você tem possibilidade de colocar a sabedoria em prol do conhecimento em prática. Tá certo, gente? Pegaram a dica? Vamos para a astrologia agora, a gente vai para a sessão milagre. Então tá nesse setor, você é um super-homem. A pineal vai funcionar, você vai voar, você vai resolver tudo. Muito longe disso. O que eu sempre procuro nas minhas atividades é sempre passar um monte de conceito antes dos meus estudos, para depois você pegar a astrologia, porque senão ela vira só horóscopo. E o horóscopo, gente, pelo amor de Deus, nada contra, mas né? Vai muito mais além do que isso. Então vamos lá, vamos trabalhar isso. Vamos agora entender um pouquinho os nossos setores, vamos falar da astrologia, uma coisa que agora eu deixei isso para o final. Sabe que a gente vai ter nesse intervalo desses dias? A lua nova, que é o encontro do Sol e da Lua. Então a gente vai ter os 4 juntos. Mercúrio retrógrado, Saturnão, o Sol e a Lua como princípio do androgenismo a ser trabalhado. Entenderam por que eu estou falando tudo isso? Entenderam o Pingala, Ida, lembra? A haste lunar, a haste solar e o andrógeno podendo ser trabalhado no meio. Né? Aí você fala, mas onde que o andrógeno está? Eu não entendi. Pega o Hermes. Se você pega o Hermes, que é a divindade mercuriana, e você junta com Afrodite, que é a realidade venusiana, quem que você tem? O hermafrodita, que é o andrógeno. Aí que vem a palavra hermafrodita, que é Hermes e Afrodite que foram juntados e vêm como consciência. Né? Eu não estou falando do ser humano que nasce, isso aí vocês sabem que não é uma coisa harmônica, o ser humano vem como hermafrodita. Eu digo o anjo como consciência, ok? Nada contra também o ser humano que vem com isso, né? Tá certo? Vamos trabalhar aqui então a astrologia clássica agora em relação a isso e vamos fazer toda a aplicação nos setores de vocês. Agora a gente vai começar a fazer a dança da astrologia para você compreender as possibilidades da manifestação de todas essas consciências no seu próprio mapa. Né? Adilson, no final, depois você vem aí que eu falo, tá aqui. Então anota tudo, azar o seu. Sei lá, aí vai. Né? Então vamos lá. Astrologia clássica. Astrologia clássica. Esse é o último slide aqui, tá? É o último slide. Aqui. A gente já são 6h15, olha como voou. Mas a gente começou a conversar agora há pouco. Seguindo aqui, a astrologia clássica. Mercúrio sempre associado. Olha as dicas de você trabalhar o cada seu de Mercúrio, ok? O intelecto, a inteligência, a velocidade do mental, a comunicação,
a interação, a interatividade, conversar com todo mundo, trocar energias com todo mundo, ser adaptável e flexível em relação às energias que podem se processar nesse setor. Os negócios, o comércio, viagens rápidas são favoráveis também, mas todas essas energias agora é o escorpiãozinho amarelo. Eles podem se tornar instabilidade, mentira, engano, calúnia, intriga. Então, quem vai decidir na inclinação? Isso aqui é a astrologia clássica. Você está vendo como ela se fundamenta nos mitos? Vocês perceberam isso? A função do mito atrás de tudo o que é falado e professado aí, né? Então, o Mercúrio ele se baseia totalmente nesses preceitos. Então, você que vai decidir como você trabalha com esse atributo. Só para finalizar o lance da pineal, todo mundo já ouviu falar no Padre Antônio Vieira, né? Todo mundo já leu pelo menos um livro dele no ginásio, que a galera do ginásio, igual a eu aí, né? Hoje em dia se fala como? Fundamental, é fundamental. Não tem aqueles livrinhos do Antônio Vieira que a gente tinha que ler? O Antônio Vieira ele não tinha toda aquela potencialidade. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que orar muito, muito. Ele pediu muito para a Mãe Divina, que é a consciência dele se manifestar, porque ele sentia que ele tinha muita coisa para passar. Então ele trabalhou esse lado devocional dele demais, até que a Mãe Divina resolveu conversar com ele. Então essa conversa da Mãe Divina, que na Kabbalah a gente chama de Shekinah. Shekinah na Kabbalah representa a presença da Mãe Divina. Ele escutou ou sentiu um estalo na própria cabeça. Já pensou um estalo na cabeça? Que legal, você falou, morri, né? A cabeça, dá um estalão na cabeça. Mas o que foi esse estalo na cabeça deles? Agora vocês sabem, o que foi? O que foi? Não, mas no sentido físico mesmo, lembra? A pulsação na pineal. Então primeiro dá o quê? Dá um estalão, porque está parado, né? Então está precisando de um tranco, né? Está precisando de um tranco. Vocês sabiam que na Índia, coisa louca isso, tem alguns yogis ali que eles ficam batendo o bumbum na pedra? Já viu isso lá, Luiz? Você vai para lá direto? Você já viu isso? Ainda não? Tem ali, tem uns anacoretas ali, uns sadhus que estão fazendo isso. Aí você fala, pra que esse cara quer ficar com o bumbum duro, né? Para ele mostrar para alguém ali? Não, porque ele sabe que a energia está represada no chakra raiz. Estão entendendo a força das duas serpentes? Então, se ele fica ali dando umas porradas na cabeça deles, isso vai subir. E tem um exercício que eles fazem também para ativar a pineal. Sabe o que eles estão fazendo? Empurrando com o céu da boca a língua para formar o músculo oncalo ali, para devagarzinho esse músculo, de tanto que você força, dar uma tritadinha na pineal. E quem sabe vem o estalo, né? É complicado o negócio, né? Então imagina o que você está fazendo. Estou batendo a bunda na pedra e estou com o céu dali, na boca aqui, no céu da boca aqui. Você é maluco total, né? Mas, vai por mim. Agora no Ocidente a melhor coisa é matar o misticismo, estudar, adquirir cultura, adquirir saber. Você pode ser, você não precisa bater bumbum em lugar nenhum, né? Então, essa energia vai, ela sobe desse princípio. Então aqui, a astrologia clássica ficou claro? Vamos entender o movimento aqui. Olha os dias ali, ó. Por coincidência, que não existe, tudo é causal e não é ocasional, quando que é o dia dos mortos? Que está ligado a toda a mitologia dos celtas, etc. Dia 2 de novembro. Olha como existe um simbolismo mágico por detrás disso. No dia 3, sendo que essa retrogradação que já foi explicada para vocês, no dia 21 de outubro, no dia 3, o que nós temos? A lua nova. Vai estar toda essa galera junto aqui. Olha, todo mundo, olha a energia que vai estar ali. E vai estar o Mercurião falando, e aí, o que você quer? Você quer a instabilidade ou você quer o intelecto? Você quer o que? A mentira ou você quer a inteligência? Você quer o engano ou você quer a comunicação certeira? Você quer a... Deu para compreender como vai ser o jogo? Você que vai decidir. Porque a lua nova sempre representou e sempre vai representar o princípio da semente. E a semente, se você pegar um monte de semente na mão, você sabe falar, essa é semente, só se for um belo do campeão. Se não for, que você putz, é agora, né? Semente do que? Laranja, maçã, mexerica. Então você tem a potencialidade de tudo na sua mão.
É o momento que todo mundo vai decidir, que é quase a metade do momento ali, vocês percebem? Todo mundo vai decidir qual lado de Hermes, ou qual lado de Mercúrio, qual lado de Tote, você vai se conectar. Porque vai estar o Mercurião, o Hermes ali, junto com Saturno, Cronos, e junto com os dois, você vai ter o Sol, que é Hélio, e a Lua, que é Selene. Olha o que vai estar. E todo mundo aonde? No signo de Escorpião. Sendo que aqui você escolhe os três. Lembra os três? O físico, que é o amarelinho, né? Viu? Complicadinho. O anímico, que é a águia. Ou o espiritual, causal, que é a fênix. Esse é o simbolismo do Escorpião. E vai estar todo mundo isso aqui. Eu acho que até o momento, muito longe disso, de ser um profeta, um videiro. A última coisa que eu quero é isso, eu só estudo. Estudo, olho e faço as minhas reflexões, sempre sujeitas a erros. Muita atenção no planeta a partir desse momento aqui, viu? Coisas que podem acontecer envolvendo o coletivo. Tem tanta coisa aí que, né, que a gente tem que se preparar para o ano de Júpiter aí, que é o ano de 2014, né? Vai ser um ano aí bem forte. Eu já estava estudando as eclipses ali. Eu vou fazer essa palestra possivelmente no final de outubro ou começo de novembro eu faço ela, mas eu já estou fazendo os estudos e as observações, mas aqui é um momento de muito cuidado. Ficou claro? Vamos ficar atento ali, vamos ficar atento, né? E dia 10 do 11, dia 10 do 11 é o final. Dia 11 do 11, olha os números aí. 11 do 11, você tem ele voltando para o caminho normal. 11 mais 11, 22, os 22 anos maiores ali. Então, quando você pega o simbolismo, eu acho que é assim que a mente abstrata da gente conversa. Quando você pega e você começa a fazer toda a análise do simbolismo maravilhoso que existe por detrás, e você começa a entrar na verdade. Porque se você fica só na aparência, na coisa dedutiva, ela engana muito. Aí é o Mercúrio mentiroso, é o Mercúrio falso, cheio de calúnias, que é a nossa mente. Que é a nossa mente. Que a gente julga só pelas aparências, não somos assim? E quanta gente não erra feio por causa disso. Quando você começa a fazer as analogias, que é o que eu tento sempre passar nas minhas atividades, você começa a sair um pouquinho da aparência e buscar a essência das coisas. Então aí eu fiz esse desenho aqui maravilhoso. Vocês acham que a lua nova aqui fazendo toda essa conjunção aqui é ao acaso que existe esse movimento celeste? Nunca. Quem acredita em acaso, pelo amor de Deus, a vida vai ser sempre um acaso. Nunca vai ser algo certeiro ou definitivo. Agora olha aqui, ó. Uma receitinha do próprio Mercúrio retrógrado e a gente entra na aplicação dos setores, para finalizar a atividade. Tá indo na boa? Se arrependeram? Dá para sair ainda agora. Depois... Estou brincando, né? Estou brincando. Né? O Mercúrio retrógrado do Escorpião. Envolvimento emocional transformador e intenso. Então essa transformação, como apesar de Mercúrio representar o intelecto, hoje você pega já umas análises mais modernas, a gente sabe que existe muita inteligência emocional por aí, né? Que a PNL, neurolinguística, trabalha de uma forma fantástica com isso. Então, utilizando um pouquinho desses conceitos, uma inteligência emocional transformadora vai se projetar para todos nós, cada um no seu setor. Lembra que eu falei? Mente com o coração, lembra toda a historinha que a gente conversou? Então vai estar firme aqui, né? E existe muita manipulação e falta de regeneração se você não conseguir colocar o lado bom disso. Porque o signo do Escorpião ele é muito manipulador, ele quer ter o controle. Se ele não tem o controle, ele vai querer destruir o que ele não controla. Ele vai vir para esse lado aqui anímico. Então tem que tomar cuidado com isso. Altos e baixos constantes podem existir, você tem que tomar cuidado. Por isso que Mercúrio é o emissário dos céus e dos infernos. Ele vai para cima e para baixo, ele vai lá conversar com Hades, ele volta lá para Zeus, por isso que ele é rápido, por isso que ele tem asas nos pés. Então cuidado com isso. O pensamento conflitar com a emoção. Como eu já falei para vocês, isso é claro. E deve-se cuidar também do excesso de rigor, que é a conjunção com Saturno. É a última dica que eu dou antes de entrar aqui. Cuidado com os julgamentos. Por isso que o arcano do tarô que rege Saturno é o arcano 20, o julgamento, que vai estar presente nesse momento aqui, ó.
Então, cuidado para não pré-julgar ninguém, ficar apontando o dedo, muita atenção em relação a isso. E se julgarem você, não julgue quem está te julgando, só não entra na sintonia com o julgador. Entenderam a dica? Porque possivelmente vai querer o quê? Essa sintonia ou essa força, ela vai se projetar em você para te desestabilizar. E se você fica na instabilidade, lembra ali, o que vai acontecer? Você vai conectar ao lado negativo da energia mercuriana. Vamos agora para os 12 setores. Eba, chegou o milagre. Vamos lá. Agora vai ou fica. Vamos trabalhar agora os 12 setores e as possibilidades. Vamos juntos ali. Então agora vocês já têm, acho que vou até deixar isso aqui desenhado aqui. Vocês já têm, né, que são os 4 planetas que no dia 3, depois do dia dos mortos ou finados, vai estar presente ali. Agora a gente vai falar da linguagem astrológica, da projeção de todas essas forças. Então os 12 setores, eles se dividem em 4 triângulos. Vamos entender aqui, que trazem ligações entre eles. 4 triângulos. Agora eu vou colocar os números. Todo mundo tem os números aí, né? Deixa eu ver o seu, Deus, rapidinho. Daqui que eu já chego e falo assim, o seu é... Só volta e fala, só trouxe 8 mapas. Não, pessoal, o seu é o 1. O 1. Você está com quase 60 anos, não está não? Quantos anos você está? Fala, cara. Como é que eu acertei? Como é que eu acertei? Vai dizer, a astrologia vai dar... Porque ele vai fazer o aniversário de Saturno dele logo logo. Cara, isso aqui para você é, como cantou Elvis Presley, It's now or never. Se prepara. Olha aqui então. Eu não atrasado tinha que Seu chegar. é 1. Seu, tá vendo? Eu não atrasado tinha Como eu falei, nada é por... cara. Isso não existe. Quem acredita nisso não sabe o que é vida. Olha aqui, ó. Aqui você tem as pessoas que vão trabalhar a energia do elemento fogo. Ou a consciência do elemento fogo, é o pessoal do 1, 5 e 9. Quem for 1, 5 e 9 vai ter que trabalhar a energia do elemento fogo. Quem for 1... Calma, eu já vou falar o que são os números, só estou primeiro posicionando. Então, quem for 1, 5 e 9 aqui, é a consciência do elemento fogo que se projeta como um trabalho no lugar onde vai ter essa projeção da consciência, ok? Aí aqueles números que eu dei no início aparecem, né? Quem estiver assistindo em vídeo, em inglês a gente fala em sorry, né? Você tinha que estar na palestra, né? Aí também não vai fazer milagre, né? Qualquer coisa escreve para o Paulo, que o Paulo ajuda. Né? Quer que eu coloque o seu e-mail aqui, Paulo? Paulo, ele não está confirmando ali no fundo, está todo mundo vendo ali, ele está falando, escreve para mim. Agora, o pessoal que vai trabalhar a consciência do elemento água, o pessoal que for setor 4, 8 e 12. Esse elemento conversa contigo. O pessoal que vai trabalhar a consciência do elemento ar é o pessoal do 3, do 7 e do 11. E o pessoal que for trabalhar a consciência do elemento terra é o pessoal do 2, do 6 e do 10. Então essa é a forma que vai existir a projeção da consciência do Mercúrio retrógrado. Tendo, como já falei para vocês, esse momento mágico aqui do 3 do 11. Esse é o dia 3 do 11 que eu recomendo mais reflexão. Vê como o universo conversa contigo, vê como o seu Deus interior conversa contigo. Esse é o dia 3 do 11, o dia da lua nova. Só se lembrar, o dia da lua nova. Nossa, é fantástico, é um alinhamento aqui que vai trocar uma ideia com vocês muito forte. Não é o dia de eclipse, não? Agora que eu acho que não é. Tem um dia aí de eclipse que voou, uma pena. Voou, eu estava estudando isso esses dias também, mas tudo bem. O principal foi falado. Agora vamos entender a consciência do Mercúrio retrógrado como luz e sombra nesses setores. Aqui com o fogo, se você trabalhar o lado fluente, é o entusiasmo. Se você permitir o lado negativo, qual que é o oposto do entusiasmo? Oposto. Desânimo. Desânimo. A água como fluência. Bons sentimentos. Como parte desafiadora, maus sentimentos.
Agora aqui você engloba como um monte de coisa, né? Aí você pode colocar alegria, tristeza, amor, rancor e etc. O ar como fluência. O ar como fluência. Quando você trabalha o ar como fluência, representa o quê? A interatividade e o conhecimento. Como lado complicado e desafiador, o que você trabalha? Você trabalha a solidão como uma escolha, deu para entender? Como uma escolha, e você se nega ao aprendizado. Negar o aprendizado. Essa é a força do elemento ar como consciência. A terra, vamos pegar o elemento terra agora, como atributo fluente, objetividade e prática. Eu sei o que eu quero, eu estou objetivo nisso e vou transformar isso numa realidade. O lado complicador, a falta de prática, a falta de objetividade, e numa das hipóteses também, né, é a pessoa se tornar extremamente material ou materialista. Aí fica a dica dos 12 setores, que são os 12 trabalhos de Hércules. Você que vai optar se o 13º passo, como tudo é causal, né, que a gente estava falando aqui do simbolismo anterior, o 13º passo, você vai ter uma morte para se complicar ou se você vai ter uma morte para te libertar. E qual dos 3 atributos de Escorpião entram em sintonia contigo nesses 13 dias. Agora vamos falar um pouquinho da energia desses 9 setores com aquela energia ali, da águia, do escorpião amarelo, ou da força ali da fênix. O setor 1 é o setor da personalidade. Que tipo de atributo ali da energia de escorpião vai fazer que esteja presente na sua personalidade nesses 13 dias? Você vai ser uma pessoa entusiasmada ou uma pessoa desanimada? A sua personalidade vai demonstrar para todos uma fênix ou uma águia, ou vai ser aquele escorpião amarelo que as pequenas coisas te tiram do foco? É a forma como esses 13 dias serão colocados. Quem for a galera do setor 5, quem tem filhos, preste atenção como os filhos conversam contigo. Quem não tem filhos, o setor 5 representa o prazer de viver, o prazer de estar ligado e conectado às realidades da própria vida. Tem gente que tem tudo na mão e não sabe viver. Tem gente que tem pouco na mão e se diverte muito. Entenderam o setor 5? Aí vai da onde você vai projetar isso. O pessoal do setor 9, o que representa o pessoal do setor 9? É a sua filosofia de vida. Não deixa nada que aconteça nesses dias abale ou tire você do foco. Tire você do caminho que você escolheu, daquilo que é verdade para você. É o setor que coloca muito o processo da polaridade da verdade e da mentira, a religião verdadeira, a religião falsa. Que na verdade, se você pegar a religião, depende do momento e da cabeça da pessoa, né? Então muita atenção ali. Agora vamos pegar a galera da Terra, vamos lá para o 2610. Agora representa o quê? Ou a parte da prática e da objetividade, ou a falta dela e o materialismo. O setor 2, gente, é parte financeira. Agora, o que representa o sentido dessa energia projetada? Não deixa nada ligado à sua parte de finanças que faça com que você perca o seu foco no sentido de prática e realidade do que você tem materialmente. Agora, quer ver o setor 2, a gente pensa só em finanças, não, é o que você tem, o quanto você valoriza o que é seu. Principalmente no sentido material. Tem gente que vê uma pessoa do setor 2 desconectada, odeia o bairro que mora,
odeia os vizinhos que tem, odeia as roupas que possui, sabe, não gosta de nada, galera. E olha, meu carro é um horror, ele é 0 km, é o pior carro que eu poderia ter comprado nesses últimos meses. É a pessoa do setor 2. Se liga, você perde a prática, você perde a objetividade e você só pensa na matéria e ainda esculhamba ela. Entendeu, setor 2? Entendeu, setor 2? Aí o que acontece? A sua semente, você já viu que frutos vai dar até março de 2014. Né? Pegaram a dica? Setor 6, o que é o seu dia a dia? O que é o seu cotidiano? Sabe aquela coisa, eu odeio ter que acordar cedo, eu odeio ter que fazer isso, eu odeio não sei o que lá. A pessoa, tudo que representa o dia a dia dela, ela vai colocar o lado contrário, ela vai colocar o lado pessimista, ela vai colocar a mentira que ela mente para ela mesma. Então o que ela tem que fazer, o setor 6? Apareceu as obrigações, apareceu os desafios. Dê fluência para isso. Insira tudo isso que apareceu no seu dia a dia e segue firme. Setor 10, objetivos e metas de vida. O que é o setor 10, como eu sempre falo para as pessoas aqui? A montanha que você tem que subir. Ou seja, a montanha é o objetivo que você coloca. E nesses 13 dias, a pessoa que tiver o setor 10, o que você estabeleceu como meta para você, que possivelmente tem algum chacoalhãozinho nesses 13 dias, que vai fazer você se conectar ao lado complicado ou ao lado fluente. Não tem problema de aparecer uma pedra no caminho para chegar no topo. O que você tem que fazer se aparecer uma pedra grande ali? Contorna, vai por cima, dá um jeitinho. O que a pessoa que vai se conectar ao Mercúrio mentiroso, traiçoeiro, ladrão, vai fazer? Quem foi a pessoa que colocou essa pedra aqui? Ah, eu preciso achar esse culpado. Ah, mas eu não estou. Quando ela viu, ela até esqueceu que ela está na montanha, ela tem que subir. Ela está preocupada com o problema da pedra ali. Como disse um amigo meu, muito legal isso, de um desafio que surge para você, o desafio em si representa 10% da energia, 90% é como você lida com ele. Pegaram a dica? Fica atento aí a galera do setor 10. Vamos falar agora, o pessoal da água, o emocional puro, a energia do emocional puro. Setor 4. O Titã já cantou quando se fala das atividades. Adivinha a música que o Titã falou do setor 4? Canta aí, Adilson, canta aí, você que é bom cantor. Família, família, lar. Aí você fala, eu não tenho família. Como eu sempre falo também, quem é a galera que junta sempre no dia 24, 25 de dezembro? Você está ali. São eles, não tem jeito, são eles. Então ali essa energia, possivelmente, ela se manifesta em você ali. Como é que você vai lidar com os desafios, com as possíveis inclinações, os possíveis posicionamentos que vêm para você aqui? Então muita atenção em relação a isso. Mais amor, menos desamor, mais bons sentimentos. Se vier desafio, segura a onda. Como disse Buda, primeiro honra teu pai e tua mãe, depois pensa em si no ser cósmico. Fica a dica. Setor 8, 3 palavras, simples. Desapego, a segunda é desapego, e a terceira é desapego. Você sabia? É agora ou nunca. Como que é a música do Elvis? Você que é uma pessoa jovem que gosta do Elvis. Qual é a música? It's now or never. Ou você se desapega agora, ou aquela mala. Sabe aquela mala que você está puxando já há um bom tempo com as suas emoções? Vai quebrar a roda. Já pensou? Aquela mala cheia, você está voltando do Oriente, comprou bata ali por R$2 e está trazendo bata, pachimira para todo mundo? Vai quebrar a rodinha. E todo mundo está correndo porque o avião está atrasado, é Mercúrio. E você ali. Sabe quem é que vai te ajudar? Nem precisa falar aqui, né? Ninguém. Ninguém. Então, muita atenção. Esquece as batas, esquece as pachiminas e corre para o avião, que vale mais do que isso. Tá certo? Pegou a dica? Setor 12. O inconsciente, onde reside a verdade. É ali que vão existir as cobranças. E não vem como uma energia, como se fosse um vulcão dentro de você, que você fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então essa energia que vem como um vulcão, na verdade ela vai despertar dentro de você o que você sabe que é verdade, porque você sabe que a verdade reside no inconsciente.
Ela não reside no consciente. O consciente é a maior ilusão que existe. Porque no consciente você tem o quê? Aquela coisa que você pega, você analisa. No inconsciente é uma coisa que já está ali gravada dentro de você, e você utiliza ela e nem percebe. Por isso que o setor 12 da astrologia está ligado ao escondido, ao inconsciente. Então as pessoas do setor 12, qual é a minha dica? Procure perceber que tipo de verdade se manifesta e eclode dentro de você. Aí você vai perceber que é Mercúrio conversando. Sabe o que vai aparecer quando essa energia chegar no seu inconsciente e vem, você fala, aqui que é isso? Vai aparecer um diabinho aqui e um anjinho aqui. Você que vai decidir qual dos dois que você vai escolher. Aí é a energia do Mercúrio. Pegaram? Agora a galera do ar pode pular, né? Eu tô aqui. No 3. Eu tô no 3. Eu estou no setor 3. Vamos lá. Ah, interatividade, comunicação, conhecimento, troca de ideias. Já dou a dica para 3 setores. Procure aprender o máximo com a experiência. É isso que o ar tem como anseio, a busca da verdade, do conhecimento. Então as pessoas do setor 3, olha a dica do caminho. Cabeça aberta. Olhe um pouquinho de todas as portas que se abrirem para você. Não negue o aprendizado e o conhecimento, por mais ínfimo que ele se apresente. Pegou a dica, setor 3? Não fale que o chuchu não tem gosto de nada se você nunca o experimentou. Pegou, setor 3? O chuchu com camarão. Muito bom. Ai, já comeu chuchu com camarão? Uau! Oi? Foi bem enriquecido. Oh, nossa, maravilhoso, né? O chuchu é mais água do que, é maravilhoso, se tiver misturado com coisas boas. E aí vai. Então, setor 3, não negue as experiências, os aprendizados, mente aberta, interaja, troque ideias. Se você ficar fixo numa coisa e você falar, não abro minha cabeça para nada aqui, vai vir um Mercúrio calunioso, mentiroso. Pegaram a dica? Que vai incomodar quando você menos esperar. Setor 7. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Já viram esse ditadinho? Aí você que vai escolher o tipo de Hermès que você vai dar a mão. Você que vai escolher o tipo de consciência que você fala, não, isso me acrescenta. Isso realmente é o setor do quê? Da escolha de quem realmente soma e faz você andar para frente. Então, qual a dica das pessoas do setor 7? Se você está sempre associado com pessoas que nunca somam nada, só reduzem, só te tiram energia, só te fazem mal, é hora de você falar ou fazer o que com essas pessoas? Por favor, segue esse caminho, chega, para de me perturbar um pouco. Então, procurar o quê? Pessoas que somem, que agreguem valores, que interajam, que trabalhem o conhecimento com você. Então aí sim você trabalha o valor correto. E essa mesma energia, finalizando a atividade, abrindo um pouquinho para as dúvidas, né? O setor 11 é o setor do grupo. Mais do que nunca esse trabalha mais ainda a parte da solidão ou da energia em grupo. Então, o que é recomendado para o setor 11 a pessoa? Procure ver os grupos que você pertence, as fraternidades, as associações, com quem você soma a sua energia e você interage de uma forma coletiva com ela. Quem são seus amigos de verdade e quem são seus falsos inimigos? Quem são os grupos que realmente você é uma peça-chave e ali como uma parte daquele todo você tem uma função fantástica, ou se você está ali só como uma coisa que só está acrescentando número e não tem função nenhuma. É assim que a energia de Mercúrio vai trabalhar o lado dúbio contigo. Né? Então, gente, esses são os 12 trabalhos de Hércules. Essas são as 12 energias. Aí vocês pegam todo o simbolismo, toda a realidade que a gente conversou nessas quase 2 horas. Não deu 2 horas agora de palestra, 15 para 7. 2 horas que a gente está trocando ideias. A dica que fica, cada um tem, aí que a astrologia é fantástica, né? Vocês viram que é só você projetar o conhecimento no local específico do mapa. Você tem de nascimento um local onde essa energia se manifesta, que fecha o hermetismo do 12
que o 12 tem um simbolismo fantástico, os apóstolos, os signos, os cavaleiros do rei Arthur. Você tem certinho, de acordo com o que a gente fez no início da palestra, o lugar onde essa força se manifesta. Agora, finalizando o que eu fiz, brinquei com a Lourdinha, o final, quem é que vai definir, Lourdinha, quando vai trabalhar setores? A consciência. Nada superior a isso. Sabe entender de astrologia para fazer atividade? Não precisa. Por isso que quando eu divulgo eu falo, não precisa. Quando eu não precisa ter conhecimento, pode vir que eu vou explicar parte por parte para você entender a aplicação prática da atividade, ok?